Olá, bom dia, você que está ligado na programação da Rádio Cidade. Hoje, nesse sábado, eu quero em nossa coluna conversar, como bem disse agora na nota de nossa coluna, sobre um vírus que vem deixando a comunidade médica em alerta, né, gente? É um vírus que vem acometendo muitas crianças, que é conhecido como vírus sincicial respiratório. Essa alerta do aumento de casos em crianças foi feito pela Fiocruz. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na penúltima semana do mês de março, faz um alerta não apenas para a volta da Covid-19 entre a síndrome respiratória aguda grave, né, chamada CIRAG, mas também um aumento no chamado número de casos de vírus sincicial respiratório, o VSR. O vírus sincicial respiratório é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas. A análise do boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, é referente à semana epidemiológica, no caso do dia 11, né, que aconteceu no dia 11 de março, mas que foi do dia 5 ao dia 11 do mês passado. E tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, a chamada CIVEP-Gripe. Esses dados foi publicado no dia 13 de março. A nível nacional, nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevenção entre os casos positivos do chamado VSR foi de 32,1%, atrás apenas do volume de Covid, que foi de 48,6%. O pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, que é o coordenador da Infogripe, informa que neste mês de março é possível observar o aumento de casos associados ao vírus sincicial respiratório em crianças pequenas. Segundo o próprio Marcelo Gomes, ele disse que é sempre uma preocupação importante para crianças pequenas, pelo grande volume de internações que ele causa. Porém, na população acima de 65 anos, também é um vírus que merece atenção, tanto pelo risco de internação quanto pelos casos de óbito. Ainda, segundo Gomes, por isso é fundamental que esse público também seja testado para esse vírus quando há internação por problema respiratório, para evitar o que nós chamamos de subnotificação. Praticamente todas as crianças são infectadas pelo vírus sincicial respiratório até os 2 anos de idade, segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Mas quais são os principais sintomas do VSR? Na maioria das vezes, causa uma doença leve, semelhante a um resfriado, mas também pode causar doenças graves, como bronquiolite, que é uma inflamação de pequenas vias aéreas dos pulmões. E pneumonia, né, que é a infecção do próprio ou dos próprios pulmões. A gente sabe que esse VSR, ele pode, gente, não agravar se o quadro foi identificado no início. No entanto, pode se agravar alguns dias depois da infecção. Os primeiros sintomas da infecção pelo vírus sincicial respiratório são nariz escorrendo, diminuição do apetite, tosse que pode progredir para chiado ou dificuldade de respirar. Bebês infectados pelo VSR quase sempre apresentam sintomas diferentes dos adultos, que podem contrair o vírus e não apresentar sintomas. Em bebês muito pequenos, menores de 6 meses, os únicos sintomas da infecção viral, né, do sincicial respiratório podem ser os pequenininhos, tá? Irritabilidade, atividade diminuída, né? A criança fica apática, pouco participativa, diminuição do apetite, apneia, que é uma pausa na respiração por mais de 10 segundos, os pais têm que estar bem atentos, e febre nem sempre pode ocorrer com as infecções do VSR. Como se pega esse vírus? Tá? Quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, transmissão aérea. Uma pessoa recebe gotículas de vírus de tosse ou do espirro nos olhos, no nariz, na boca. Tem contato direto com o vírus, ou seja, se beijar o rosto de uma pessoa com o VSR. Tocar uma superfície que contém o vírus, como uma maçaneta, e depois tocar o rosto antes de lavar as mãos. A gente vê que é muito parecido, né, gente, com a propagação do vírus SARS-CoV. E aí vem a pergunta, como tratar desse vírus, né? Como combater? 1 a 2 em cada 100 crianças menores de 6 meses de idade com infecção pelo vírus sincicial respiratório podem ser ou precisam ser hospitalizadas, né?
Aqueles que estão hospitalizados podem precisar de oxigênio, fluidos intravenosos e não estiverem comendo ou bebendo, né? Vai ter que fazer isso aí de maneira intravenosa. E ou ventilação mecânica, uma máquina para ajudar na respiração. A maioria melhora com esse tipo de tratamento, de suporte, e recebe alta em poucos dias. Pois é, ficar sempre atenta, né? Às autoridades de saúde pública, vigilância sanitária, o Ministério da Saúde, inclusive a OMS também, para que isso não tome uma propagação assustadora pela humanidade. Certo, gente? Ficar sempre atento, principalmente com as crianças com menos de 6 meses de idade, até 2 anos de idade, são aqueles casos mais delicados que o vírus pode afetar. A todos um excelente fim de semana, um bom domingo de Páscoa, com muita paz, com muita saúde. E nos encontramos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, pois só aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Até lá!